Boas-vindas a essa aula sobre parâmetros de colheita e já vamos direto aqui para a ferramenta única do curso. Vamos lá. Quais são os parâmetros para você decidir qual que é a melhor hora da colheita e aí determinar? Você vai determinar com base ou nos tricomas ou nos pistilos. Caso você determinar que vai verificar se está na hora de colher com base nos tricomas, você vai precisar de uma lupa para verificar a cor dos tricomas, se eles estão leitosos ou âmbar. Se eles estiverem leitosos, uma cor mais próximo do branco, você pode ter aí um efeito mais energético desse seu medicamento. Caso você colher com os tricomas da cor mais âmbar, você tem o efeito mais sedativo. Se você for verificar com base nos pistilos, nas cores dos pistilos, você vai querer também colher quando os pistilos estiverem entre 50% e 100% deles marrons. Lembrando que quando os pistilos estiverem mais ou menos 50% marrons, você vai ter aí um efeito mais energético e mais para trabalho, para tarefas que exigem raciocínio, concentração. E se você colher com os tricomas, com os pistilos, numa coloração perto de 100% de marrom, você vai ter um efeito mais sedativo no seu medicamento. E aí, você vai querer fazer o quê? Quando você decidir que é o momento certo para colher, vai querer pegar um alicate ou uma tesoura muito forte para cortar o caule da sua planta. Sua planta está aqui. Você vai querer cortar ela aqui e depois pendurar ela de cabeça para baixo. Pendurar a sua planta de cabeça para baixo. E aí você vai querer também remover as folhas grandes com a tesoura, que são o que? As fan leaves. As fan leaves são essas folhas maiores. Você vai querer cortar as fan leaves, as folhas maiores, para evitar da mofo, umidade. E aí você vai querer também manter as condições ideais aí de temperatura para secagem, que é entre 18 e 22 graus Celsius e a umidade entre 50 e 60 graus Celsius. Você pode usar um desumidificador para controlar essa umidade aí. Senão você corre o sério risco de, se a umidade estiver muito alta, de ter botrytis cinerea nas suas plantas e você perder toda a sua colheita por um simples descuido. Você vai querer também secar ela quando tiver escuro, num ambiente escuro, com a umidade baixa e a temperatura normal, beleza? Então, esses são os parâmetros para a colheita. E para fazer o trim, já emendando, você vai querer escolher entre o trim molhado, fazer o trim molhado e o trim seco. Se você for iniciante, você vai querer fazer um trim molhado, porque isso evita a chance de fungo, como Botrytis cinerea, e você perder sua colheita inteira por não controlar a umidade na hora de secar. Você vai querer também remover as folhas, as fan leaves, todas elas, e também remover as folhas menores que não contêm concentrações de canabinoide, que são os tricomas. E se você quiser fazer um bud comercial, você vai tirar a maior parte das folhas que tem menos concentração de tricomas, aumentando a quantidade de canabinoides da sua flor, e guardar essas folhas que você tirou com tricomas
para fazer extrações futuras. Você não vai jogá-las fora, você vai aproveitar e fazer extrações aí do seu medicamento. Bora. Pegando o gancho aqui, vamos emendar para a cura. Para você... Oxi! Tá, aqui tem um negócio para secagem, né? Você vai querer secar. Para você secar, você vai querer secá-la no local escuro, refrigerado. Normalmente demora aí de 7 a 10 dias para secar, depende da umidade do seu local e depende se você for fazer o trim seco ou molhado. Se você for fazer o trim molhado, as suas plantas vão secar mais rápido, porque você vai ter menos umidade aí para secar. Se você for fazer os trim molhado, vai demorar mais tempo para secar, você vai ter que controlar mais a sua umidade para sua planta não mofar. Certo? E aí, depois que você secou, você vai querer curar. Você vai querer transferir para vários vasos de cura, normalmente são vasos de vidro, hermético, ou se você não tiver os vasos herméticos, você pode usar os famosos potes de palmito, que cabe uma quantidade aí decente de planta, de 5 a 10 gramas cada pote de palmito pequeno. Você vai querer também monitorar a umidade dos jarros e abrir, isso é muito importante, você vai abrir uma vez por dia nas primeiras semanas e depois nas próximas semanas, nos próximos meses você vai abrir a cada 2 dias, abrir a cada 3 dias. Isso para você trocar o ar ali de dentro do seu pote e evitar a umidade, evitar o fungo, o botrytis. Certo? Você vai querer curar pelo menos aí de 2 a 4 semanas para a sua planta ter assim um cheiro, um sabor e a potência melhor do que uma planta recém-colhida, né? Melhorando o sabor e o cheiro e o aroma. Então é isso. E outro parâmetro aqui que você pode adotar assim que você estiver no seu ciclo, no meio do seu ciclo ou no final do ciclo, você vai querer manter um diário de cultivo, escrevendo tudo aquilo que deu certo, que deu errado. E se deu errado, você vai ajustar esse erro nos seus próximos ciclos. Se você tiver alguma dúvida, você vai perguntar para mim ou para algum outro professor que estiver disponível. E se você for usar o ChatGPT para tirar as suas dúvidas, toma muito cuidado, porque na produção desse curso eu consultei o ChatGPT, eu consultei especialistas e às vezes as respostas diferem tanto em parâmetros ideais quanto em respostas confiáveis. Às vezes o ChatGPT dá uma resposta ali que não é tão confiável assim, que as pessoas, os especialistas, falam de outra maneira, né? Às vezes o ChatGPT alucina, você não pode confiar 100% nele, correto? Espero que essa aula sobre os parâmetros de colheita, secagem, armazenamento, cura e os próximos passos tenha clarificado a sua mente em relação a esses assuntos e eu te espero na próxima aula.